Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula sobre os fundamentos das leis noéticas. Nesta aula nós estaremos falando um pouco sobre a questão de adivinhação, astrologia, encantadores, necromantes, fantasmas, espíritos, feitiçaria, etc. Esses temas tão comuns nos dias de hoje. Bom, aquele que consulta supostos fantasmas ou invoca supostos espíritos para saber coisas ocultas ou para saber o futuro, e que o faz de livre e espontânea vontade e intencionalmente, é responsável pelo crime de idolatria. O Noahide é permanentemente avisado, alertado contra essas coisas, e então ele nunca poderá alegar que não conhecia a lei. Se uma pessoa se levanta e queima incenso e move um ramo de murta, por exemplo, com a mão e fala palavras sussurradas para convocar um ser, e em seguida supostamente pensa ter ouvido a entidade falar com ele, e se pensa ter ouvido uma resposta ao que é perguntado, em palavras que parecem surgir debaixo da terra, em uma voz muito baixa, sussurrada, profunda, que não é reconhecida pelos outros ouvintes, e se o praticante manipula um crânio de uma pessoa na qual oferece incenso, e se usa artes de adivinhação, com sussurros e vários outros rituais, até que pense ter ouvido uma voz baixa, tais atos são considerados e classificados sob a categoria de consulta de espíritos, e segundo a Torá, a pessoa que pratica tais atos é passível de pena capital. Se uma pessoa coloca o osso de um certo pássaro ou de um outro tipo de criatura em sua boca e oferece incenso e executa outros rituais, até cair no chão, como acometido de um ataque epilético, e se fala enquanto em transe coisas que supostamente acontecerão no futuro, esta é uma forma de avodazará, idolatria, e a pessoa é passível então de pena capital por essas violações. Na medida em que tais práticas ligam o praticante a fantasias e a tolices pagãs e destituídas de realidade, elas são prejudiciais à sua alma, ou seja, ao seu intelecto. Nosso Criador não deseja que nos tornemos estúpidos, destituídos de racionalidade como animais. Antes deseja que usemos da razão e do bom senso. Ele não deseja que creiamos em algo que não existe. Há uma série de práticas ditas de bruxaria, como ritos voodoo e conciliábulos satânicos, que estão florescendo por todo o mundo hoje em dia, assim como também o mundo antigo era permeado, repleto de superstições infames. A tendência hoje no mundo da arte pop contemporânea, por exemplo, é seguir algo que sempre lembra certas crendices e superstições associadas ao que chamam de satanismo. Integrantes de bandas de rock, por exemplo, de certos estilos, declaram ser agentes e discípulos de Satanás, do diabo, etc. E adolescentes e adultos, até milhões aos milhões, ingenuamente tornam-se encantados com esses grupos e suas filosofias. O problema não é o que eles dizem ou afirmam acerca dessas superstições, mas sim a forma como expõem essas crenças em suas vidas, influenciando milhões de fãs. Incluímos entre isso a perversão sexual, a crueldade, muitas vezes física, práticas masoquistas ou sádicas, via de regra, apologia ao livre consumo de drogas e uma vida desregrada. Ainda que tais superstições e crendices não possam por si mesmas fazer mal ou bem, segundo Jeremias 10, verso 5, é aconselhável, porém, evitar tais conceitos. A verdadeira proteção contra essa estupidez e insanidade que pode minar vidas emocional e fisicamente é lembrar que o mal, assim como o bem, tem uma única fonte: Deus, o mestre de todas as forças. Convém também entender que ele nos apresenta o mal a fim de que possamos rejeitá-lo, para que possamos o bem, para que possamos conhecer o bem e, exercendo nosso livre-arbítrio,
possamos fazer escolhas certas, para então adquirirmos méritos pelas nossas boas escolhas, mas também a punição caso optemos por aquilo que não lhe agrada. Como é que alguém pode envolver-se em adivinhação? Por exemplo, pode-se dizer, visto que o meu pão caiu da minha boca, ou o meu cajado caiu da minha mão, eu não vou a um determinado lugar hoje, eu não vou sair da minha casa, ou se eu for, as minhas necessidades talvez não sejam satisfeitas. Ou visto que uma raposa passou por mim ao meu lado direito, eu não vou sair de casa então hoje, porque se eu fizer isso, um indivíduo talvez sorrateiro possa me encontrar e me enganar. Da mesma forma, aqueles que ouvem o canto de um pássaro e dizem, vai ser assim e não vai ser assim, ou será bom fazer assim e não vai ser bom fazer assim, isto constitui então em prática de adivinhação. Além disso, se uma pessoa propõe condições dizendo, se acontecer tal e tal coisa para mim, eu vou fazer tal e tal, mas se isso não acontecer para mim, então eu não vou fazer isso. Então essa pessoa está envolvida com uma prática de adivinhação. Tudo que é semelhante ao que dissemos anteriormente é adivinhação. Mas mesmo sendo considerado algo proibido, a adivinhação não é punível pelos tribunais. Ainda assim, certas interpretações de sinais são consideradas admissíveis por todos. Não é errado dizer, esta casa que eu construí foi um sinal de boa sorte a partir do momento em que eu planejei construí-la. Ou, a minha esposa tem sido uma bênção, pois a partir do momento em que a conheci, em que a casei com ela, eu comecei a enriquecer. Ou, este animal que adquiri me trouxe sorte, pois a partir do momento em que ele chegou, eu comecei então a ganhar dinheiro, a ficar rico. Tais assertivas afirmações são vistas de forma leniente, como meras afirmações ingênuas, inócuas, inocentes e que não são consideradas então como práticas divinatórias. Da mesma forma, se alguém pergunta a uma criança, o que você aprendeu hoje? E se a criança lhe diz algo que indica uma bênção, a criança e a pessoa fica feliz, né? Então este é um bom sinal, a pessoa pode dizer. Isto não pode ser considerado como algo negativo ou como uma transgressão. Não é prática divinatória de forma alguma. A diferença de opinião ocorre apenas quando uma pessoa determina futuras ações a partir de interpretações de sinais. Por exemplo, uma pessoa que apenas reconhece um sinal de algo que já ocorreu, não está praticando adivinhação. O que é a magia? É um processo de exercícios ou disciplinas que levam uma pessoa a um estado de euforia ou de interrupção dos processos normais de pensamento, com a finalidade de anunciar eventos futuros. Pode-se dizer então, assim e assim vai acontecer no futuro, ou isso não vai acontecer. Ou pode-se dizer, é aconselhável ter cuidado com isto e aquilo. Nesses casos, exemplos de práticas divinatórias, temos aqui então exemplos de práticas divinatórias ou de magia. Há aqueles que se dedicam à magia usando pedras ou areia, e há aqueles que se inclinam em direção à terra e, movimentando-se, emitem gritos. Há aqueles que olham em um espelho de bronze ou uma bola de cristal e então dizem prever o futuro para quem está buscando então este conhecimento. Há quem levante um bastão em suas mãos e incline-se sobre ele e fique nessa posição até que aumentem os seus processos de pensamento, de modo a ser capaz de falar sobre o futuro. Muitas cidades hoje em dia abundam em praticantes desses ritos, que incluem a quiromancia, leitura de cartas de tarô, frenologia e muitas outras práticas semelhantes. Muitos praticantes estabelecem empresas e anunciam seus serviços livremente. Valer-se de tais práticas é um ato de fé em outras forças, que não o eterno, um clássico exemplo então de idolatria. Obviamente, o pouco de ilusão que se ganha com tais práticas não pode compensar a amarga sensação de separação de Deus, causada pelo envolvimento com influências negativas. Por outro lado, aquele que usa a ilusão para cativar os espectadores, mostrando-lhes algo que não está na ordem natural das coisas,
e que faz com que pareça aos espectadores que produz um ato milagroso, essa pessoa então cai na categoria das ações proibidas, pois conduzem então a práticas idólatras. É proibido praticar magia ou consultar aquele que pratica magia, mas os tribunais não punem com severidade tais atos. Deve ser lembrado que em todos os casos de transgressão que estão fora da jurisdição dos tribunais, o transgressor então é punido pela mão do céu, ou pelo tribunal celeste. É proibido ser um observador astrológico dos tempos. E o que é um observador astrológico? É aquele que afirma que há certos momentos que, segundo a astrologia, podem indicar que tal dia é bom, tal dia é ruim para tal coisa, que tal dia é bom para se fazer isto ou para se fazer aquilo, ou que em tal dia não se deve fazer isto ou aquilo, ou que tal mês ou ano pode ser então, pode não ser propício para alguma coisa. A astrologia usada como meio para entender as características e as tendências de uma pessoa e suas inclinações naturais é uma prática permitida, não é considerada idolatria. Observar os tempos é proibido, mesmo que o observador às vezes não execute nenhum tipo de ritual ou ação, mas apenas transmita falsidades às pessoas crédulas, convencendo-as de que as suas palavras são verdadeiras e que contêm sabedoria. Todos os que restringem suas atividades por causa de previsões astrológicas, por exemplo, deixando de trabalhar em um determinado momento, ou de viajar em certo dia ou hora determinada pelos astrólogos, porque seria de mau agouro, essa pessoa transgride a lei, mas mesmo assim os tribunais não punem severamente por isso. E o que é um sedutor? É aquele que fala palavras que não são próprias de um idioma conhecido. São palavras desconhecidas das demais pessoas, sem nenhuma essência, nem inteligência, nem, digamos, são palavras incompreensíveis. Nenhum dos sons ou das palavras emitidas pelo falsário pode conter o poder de causar danos, nem de trazer qualquer bem. O encantador pode segurar uma chave ou uma pedra ou qualquer objeto em sua mão enquanto ele faz as suas coisas, os seus ritos, sem sentido. Qualquer coisa semelhante a isso cai na categoria de manipulação pseudomágica de encantos. E tanto o encantador quanto aquele que se sujeita a esses encantamentos transgridem a lei, mas também não são punidos severamente pelos tribunais, apenas pela mão dos céus. Aquele que sussurra palavras de encantamento ou magia sobre uma ferida, ou lê versos da Torá por alguém que está doente ou morrendo, ou aquele que lê versos para uma criança, para evitar que a criança se torne medrosa, por exemplo, é pior do que aquele que está na categoria de um adivinho ou encantador, porque usando as Sagradas Escrituras na intenção de curar o corpo, ele nega a verdade da Torá, que tem por finalidade a cura da alma. Mas, se alguém estuda partes apropriadas da Torá, ou se lê salmos, a fim de que, pelo mérito de recitá-los, a pessoa possa então ser protegida e ser liberta de perigos e danos, então não transgride a lei. É claro que o melhor é orar diretamente para o Eterno, para Deus, para a proteção e a cura de todos os tipos de enfermidades ou males. E um necromante? O que é um necromante? Necromante é aquele que jejua e dorme, por exemplo, durante a noite em um cemitério, a fim de trazer os mortos na sua concepção, para que por meio de sonhos esses possam então revelar ou informar algo a respeito daquilo que eles pretendem saber. Tal prática é condenável por ser enganosa e uma mera fantasia das quais a Torá pretende nos libertar. Há também aqueles que usam determinadas roupas e falam encantamentos e oferecem incenso a fim de trazer uma determinada pessoa morta para lhe falar com ele em sonhos. Práticas
espíritas, práticas de Doresh Meitim, invocação de mortos, etc. Em geral, todos os que fazem vários ritos a fim de convocar mortos, a fim de obter informações dos mortos, estão ou caem na categoria de Doresh Meitim, necromantes, e transgridem a lei, mas eles ainda assim não são punidos pelos tribunais por isso. Apenas a punição vem pela mão dos céus. É proibido consultar aqueles que suscitam fantasmas ou espíritos, porque esses profissionais estão sujeitos à pena de morte por iludir o povo mais simples, com as suas fantasias, com as suas superstições. Aquele que se consulta com um desses profissionais, mas não faz os rituais prescritos, transgride, certamente, mas não é punido pelos tribunais. Tudo que foi então anteriormente mencionado são atos de engano, atos de falsidade, de mentira, de fantasia, e através disso o idólatra engana as pessoas do mundo a fim de angariar seguidores. Sem uma única exceção, as numerosas seitas, as pseudo-religiões, os falsos messias, os semideuses que são predominantes no mundo de hoje em dia, empregam práticas idólatras para alcançar o poder espiritual. Como os falsos profetas de antigamente, todos eles usam ameaças espirituais concomitantes às suas promessas de salvação. Ao mesmo tempo que prometem salvação, também prometem perdição e danação eterna. Aqueles que se refugiam nesses enganadores, nesses falsos profetas, nesses falsos magos, e pensam encontrar a bondade neles, estejam avisados. O mal raramente se diz mal. O mal raramente se pronuncia como mal. Porque se o mal se pronunciasse mal, em essência, naturalmente todos, ou uma ínfima parcela então ficaria. Todos deixariam então aquela seita, aquela denominação, aquela religião, aquele culto. Talvez uma pequena parcela, ínfima parcela, permaneceria. Mas se o mal abertamente se pronunciasse como algo ruim, negativo, naturalmente que não teriam seguidores. O que é bom e benéfico e verdadeiro pode vir acompanhado de mentiras destrutivas. Aí nós temos um grande problema. E nisto reside o seu poder, porque as seitas, os cultos, as práticas idólatras, elas vêm geralmente mescladas com verdade. E a verdade, uma grande parcela de verdade misturada com um pouco de erro, convence as pessoas facilmente. Mas todos os que são sábios e que possuem o conhecimento verdadeiro, sabem por provas claras de que todas essas práticas idólatras são vazias e vãs e que não contêm nenhum valor. Aqueles que são atraídos para tais coisas não têm compreensão e afastam-se do caminho da verdade. Devido a isso, a Torá instrui todos a respeito das verdades e acerca desses temas e das suas vaidades tolas. O que a Torá demanda do ser humano é o seguinte: seja sincero, seja íntegro para com o Senhor teu Deus, de acordo com Deuteronômio 18:13, o que significa que as pessoas devem colocar a sua confiança em Deus acima de qualquer coisa e saber que tudo lhe sobrevém porque dele procede. Até uma próxima oportunidade. Muito grato a todos. Em Mircea Hashem.